Essa que está na tela, na figura. Quem sabe me dizer? Um desktop. É um desktop, um computador, certo? E essa daqui? Vocês conseguem ver? Um Está na minha smartphone. mão? É um telefone. Mas será que é um computador também? Sim. Será que é? Será que isso aqui, ó, Sim, sim. esse meu relógio, será que meu relógio é um computador? Sim ou não? Ele tem um processador, eu acredito. Será? É. E por que precisa ter uma máquina para eu chamar ela de computador? O que é preciso ter? Eu acredito que é um processador. Será que só um processador é suficiente para ser um computador? Será? Então Tem um vamos lá. display. Será que todo computador tem display? Tem computador que não tem display, viu? Nem todo computador tem display. Entrada e saída, professor. Também. Vamos ver exatamente o que é isso. Então, basicamente, um computador ele é constituído de vários elementos, certo? Tem várias coisas para dizer que é um computador. Basicamente, a gente tem duas partes. A gente tem um hardware, que é a parte física do computador, e a gente tem um software, que é a parte lógica do computador, certo? O software, que a gente também chama de produção de programas de computador, é a parte que o pessoal diz que é a lógica do computador, tá? Então, só hardware é insuficiente, só software também é insuficiente. Tem que ter os dois para a gente dizer que é um computador, tá certo? Ah, mas tem casos que o pessoal pode dizer assim, mas esse aqui é só hardware e é um computador. Pode acontecer disso ser verdade. Isso pode acontecer. Mas, de alguma maneira, as funções daquele computador foram implementadas em hardware. Porque tem uma coisa que é muito interessante hoje em dia, que é assim, o que é um software pode ser feito um hardware daquele software. E o que é um hardware pode ser feito um software daquele hardware. Vê se vocês conseguem entender essa afirmação. Ela é meio abstrata, né? Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, isso acontece realmente, tá? Quando uma empresa vai desenvolver uma CPU nova ou algum equipamento, normalmente hoje em dia, o que ela faz? Ela não desenvolve o equipamento daquele equipamento, porque ele é muito complexo. É muito complexo hoje em dia. Então, o que o pessoal faz? Normalmente, é comum ser feito um software que simula ou emula aquele hardware. Tá? Ele vai funcionar como se fosse aquele equipamento, mas não é o equipamento, é um software que funciona como se fosse equipamento. Se vocês, eu acho que muita gente talvez tenha conhecimento daqueles emuladores de joguinhos. Todo mundo sabe o que é aquele emulador de joguinho que faz, eu tenho um emulador que funciona como se fosse o PlayStation 1, ou como o Super Nintendo, ou como o Mega Drive, ou como o Master System. Só que funciona no computador. Então, como é que é aquilo ali? Aquilo ali é um programa de computador que finge ser o hardware daquele videogame. Então, eu posso fazer isso? Pode fazer isso. Hoje em dia, as CPUs, quando são projetadas, elas são feitas um programa de computador que funciona como aquela CPU, que depois que ela é planejada, ela é construída, isso tudo em software. É depois que o pessoal vai implementá-la em hardware. E por que isso é feito? Porque quando a gente faz em software, é muito mais rápido. Muito mais rápido da gente planejar, construir, desenvolver, testar, para depois finalmente fazer o hardware. Tá? Mesma coisa hoje em dia também posso pegar. Eu posso pegar um hardware, tem hardwares especiais, CPUs especiais, que eu posso dizer assim, eu quero gravar essa CPU para ela funcionar como se fosse um programa de computador, um editor de imagem, um jogo. Eu posso fazer isso? Pode fazer isso também. Certo? Alguma dúvida até agora? Sim? Não? Talvez? Mais ou menos? Então tudo certo, professor. Em ordem? Vamos lá. Não, professor. Oi. Não, eu só ia perguntar se uma máquina virtual ela entra nesse exemplo que o senhor citou agora. Sim, exatamente. É Laura, né? Sim, professor. Pronto, Laura, exatamente. Uma máquina virtual pode ser vista como um software que emula um equipamento? Sim. Sim, exatamente. Tá? Então, tá aí as partes que a gente tem, pelo menos de um desktop em geral, tá? As partes que a gente tem que constituir um computador. A gente tem teclado, a gente tem mouse, a gente tem gabinete. Muita gente chama essa parte externa do computador de CPU. Não é CPU. CPU é uma peça interna que está dentro do gabinete. Tá certo? E a gente tem monitor. Monitor ou display, tá?
Bom, existem várias definições do que é um computador, certo? Por exemplo, eu mostrei o celular, mostrei relógio, mostrei algum dispositivo, a gente falou, mas para a gente aqui nessa disciplina, quando a gente está falando de computador, tem uma palavrinha especial que a gente tem que tratar, que é a palavrinha programável. Então, quando eu digo o que é um computador, eu estou dizendo que um computador é uma máquina programável. Guarde bem essa palavra, programável. Por que quer dizer programável? Porque eu posso mudar o que aquela máquina vai fazer. Tá? Existem várias definições de computador. Alguém pode dizer assim, computador é uma máquina que recebe, processa e devolve o processamento desses dados. Está errado? Não, não está errado. Está certíssimo. Mas para a gente aqui nessa disciplina, certo? Para a gente aqui nessa disciplina, o que me interessa, principalmente, é a palavra programável. Então, se eu não programo, eu não vou entender que ele é um computador. Tudo bem até aí? Então, se eu tenho uma máquina que ela é programável, capaz de receber, armazenar e processar dados e retornar o resultado desses dados, então eu digo que é um computador. Certo? E como é que eu faço para receber os dados? Eu vou receber os dados por meio de dispositivos, que são dispositivos de entrada, eu vou até, tem um errinho aí, viu? Eu vou até corrigir, peço desculpas. Dispositivo de entrada, de saída ou entrada e saída de dados. Tá? Eu tenho essas três categorias de dispositivos. E eles vão processar esses dados seguindo instruções pré-determinadas. Por isso que é o nome programável. Que instruções pré-determinadas são essas? São instruções que você vai programar o computador, que você vai pré-determinar o computador que é para ele fazer, certo? E o resultado desse processamento, ele vai devolver para você em um dispositivo de saída ou entrada e saída, certo? Ô, Fabrício, por que você está falando de dispositivo de entrada, dispositivo de saída, programar? Por que você está falando isso? Eu estou falando desses termos aí, colocando todos nós on the same page, na mesma página, no mesmo contexto, porque a gente vai ver uma instrução de programação que é para manipular um dispositivo de entrada e saída de dados. Como assim? Por exemplo, eu posso ter uma instrução de programação, a gente vai ver isso mais para frente, que é para mostrar uma coisa na tela. Mostra um oi na tela. Mostra meu nome na tela. De certa maneira, eu estou manipulando os dispositivos de saída de dados. Então, por isso que eu preciso definir o que é um computador, que o computador é programável, que tem dispositivo de entrada e saída de dados e tudo mais. Certo? Bom, então, como eu já falei, ser programável é a capacidade de mudar as ações de acordo com a vontade do utilizador. Ou seja, de acordo com sua vontade. Você é programador. Então eu vou poder mudar o comportamento daquele equipamento? Sim, você vai ser capaz de mudar o comportamento daquele equipamento. Bom, a gente falou então de dispositivos. Se você for olhar no dicionário, o que é um dispositivo? Aí vai estar lá, peça útil ou máquina menor de um equipamento. Como assim? Ora, se você tem um teclado, se você tiver um mouse, se você tiver um monitor, tudo isso são dispositivos. Tá? Um HD é um dispositivo? Uma CPU é um dispositivo? Ele também não é uma peça útil ou máquina menor de um equipamento maior? Então é um dispositivo. Certo? E o que é o utilizador, que eu falei anteriormente? É qualquer entidade que manipula um dispositivo. Eu posso ter uma pessoa que manipula um dispositivo? Posso. Eu não tenho uma pessoa que mexe no mouse? Tenho. Então uma pessoa é um utilizador. Eu posso ter uma máquina que está mexendo em outra máquina? Pode. Então aquela máquina que mexe em outra máquina, ela é um dispositivo, ela é um utilizador. Eu posso ter um programa de computador que mexe num hardware ou mexe em outro programa de computador? Posso. Então, aquele programa de computador é um utilizador. Não sei se pareceu estranho. Um programa de computador que mexe em outro programa de computador. Parece estranho isso para vocês? Eu posso ter um programa que mexe num programa de computador? Cenas dos próximos capítulos, viu? Isso pode acontecer, pode acontecer. Vocês vão ver isso mais para frente. Nós temos uma disciplina chamada teste de software. Bom, como eu falei antes, a gente tem vários dispositivos. Então, vamos falar primeiramente dos dispositivos de entrada de dados. Alguma dúvida? Ô, professor, se eu, por exemplo, abro um benchmark no meu computador para marcar o desempenho dele, seria considerado isso aí que o senhor falou? Um programa que está mexendo, no caso, no hardware do computador, né? Para medir o desempenho dele. Não, na verdade, ele não está mexendo no hardware do computador. O que esses programas de benchmark faz? Eles executam uma série de instruções e avaliam aquela execução de instruções de acordo com certos parâmetros. Por exemplo,
Vamos supor que ele bota um computador para fazer uma conta matemática bem grande. Aí ele vai verificar em quanto tempo aquele computador faz aquela conta. Aí ele faz, ele fez essa conta em, sei lá, 1 segundo. Aí ele faz, então a nota dele vai ser, sei lá, 8. Aí eu boto no outro computador para fazer a mesma conta matemática. Aí ele fez em meio segundo. Aí então a nota dele vai ser 10. Tá entendendo? Mais ou menos, a coisa funciona mais ou menos assim. Esse programa de matemática. Obrigado. Tá? Mais alguma pergunta? Fique à vontade para perguntar aí, viu, gente? Então, continuando. Então, nós temos vários tipos de dispositivos. Então, os primeiros dispositivos que a gente vai falar agora são os dispositivos de entrada de dados, que são dispositivos que permitem a comunicação, no caso, o envio dos dados, apenas no sentido do utilizador para o dispositivo, tá? Ou seja, que dispositivo que eu tenho que permite essa comunicação do envio de dados? Apenas no sentido. É o teclado, o mouse, scanner, caneta óptica, microfone, leitor de código de barras, webcam, joystick. Como assim teclado? O teclado você digita lá no teclado, aquela informação, aqueles dados que você digitou, ela vai do teclado para o computador. Ele não volta do computador para o teclado. Concorda comigo? Mesma coisa o mouse. Você mexe no mouse, aquela posição do mouse, ela vai para o computador. Não vai uma informação do computador para o mouse, para dizer ali, se mexe em tal posição. Isso não acontece. Mesma coisa o microfone. O microfone você fala, ele capta aquele som e grava aquele som. Mas não vai nenhuma informação para o microfone. Certo? E assim por diante. Nós temos o dispositivo de saída de dados, que é parecido com o de entrada de dados, mas muda o sentido, que é do dispositivo para o utilizador, e apenas nesse sentido. Então, que dispositivos a gente tem que são dispositivos de saída de dados? A gente tem, por exemplo, monitor, impressora, placa de vídeo, caixa de som, plotter. Alguém sabe o que é um plotter? Eu não. Sabe não? Sei não, professor. Olha, um plotter, ele é como se fosse uma impressora bem grande, que ela vem com tipo, pode ser uma cabeça de impressão ou pode ser com tipo uma caneta. O pessoal que trabalha com arquitetura usa muito plotter porque eles desenham aquelas plantas baixas e o plotter vem com a canetinha e desenha toda a planta baixa, certo? A característica dele é porque é como se fosse uma impressora bem grande, porque aqueles desenhos são feitos com um papel de mais de 1 metro, 1 metro com 1 metro, 1 metro, 1 metro e meio, e assim por diante. Existem plotters hoje em dia que, por exemplo, o pessoal usa para imprimir, por exemplo, fachada de loja. Aquelas fachadas que vão em cima da loja. Dizendo, Mercadinho São José, por exemplo. Então, pode ser usado um plotter para imprimir aquilo aí? Pode. Só que o plotter é bem grande mesmo, tem mais de metro. 1 metro, 2 metros, depende do tipo de plotter que é usado. Certo? Bom, e os dispositivos de entrada e saída de dados? Eles permitem que os dados vão em ambos os sentidos. Ou seja, tanto do dispositivo para o utilizador, quanto do utilizador para o dispositivo. Então, que tipo de dispositivos de entrada e saída de dados que a gente tem? A gente tem o disco rígido, o famoso HD, tá? A gente tem o gravador de CD e DVD, a gente tem pendrive, viu? Importante, uma coisa interessante. Pendrive, viu, gente? É escrito separado. Pen, espaço, drive. Não é tudo junto, não. Eu já vi muita gente escrevendo pendrive junto, mas não, é separado. É pen, espaço, drive. Certo? Cartão de memória. Aí vê que interessante. Um monitor, ele é um dispositivo de saída de dados. Tudo bem. Mas e se for um monitor sensível ao toque? Se for a tela do celular, ele é um dispositivo de saída de dados? Não. Ele é um dispositivo de entrada e saída de dados. Porque a saída de dados, porque eu vejo a informação na tela. E quando eu toco naquela tela, aquela informação de onde meu dedo tocou, ela é transmitida de volta para o computador. Então, ele é um dispositivo de entrada e saída de dados. Não é só de saída de dados, não. Tá? Então, é uma diferençazinha que muda toda a forma de comunicação daquele dispositivo. Tudo bem até aí? O que é um joystick vibratório? Alguém já viu isso? Hoje em dia deve ter muito nos videogames por aí, né? O controle do PS4, do Xbox e tal. Exatamente. É um joystick que você, por exemplo, você está jogando, aí seu personagem levou um tiro. Aí o joystick dá uma vibrada, dá uma tremida. Então, aquilo ali, ele passa um feedback para você sentir
que você foi atingido ou que aconteceu alguma coisa. Então, esse tipo de dispositivo, ele tem um nomezinho, a gente chama de dispositivo áptico. É um nome com H, é áptico com H. Então, ele manda esse feedback para a gente, certo? Bom, tá, vamos entrar em mais detalhes do que seria o computador, da arquitetura de um computador. Como assim a arquitetura de um computador? A gente vai estudar um pouquinho a anatomia do computador. Então, quando eu falo arquitetura, eu estou falando o termo em geral, arquitetura, tá? Pelo menos na computação. Eu estou falando dos componentes básicos, o que cada um faz e como eles se relacionam, tá? Eu quero conhecer a arquitetura de um sistema. O que é que a pessoa está querendo dizer com a arquitetura do sistema? Ele está perguntando, ele está falando dos componentes básicos do sistema, o que cada um componente básico do sistema faz e como ele se relaciona. Vamos estudar a arquitetura do carro. O que é que a pessoa está falando da arquitetura do carro? São os componentes básicos do carro, o que cada componente faz e como ele se relaciona. Certo? Esse é um termo geral que a gente usa, principalmente na computação, quando a gente está querendo referenciar a arquitetura de alguma coisa. E quem propôs essa primeira arquitetura de um computador foi um matemático húngaro-americano chamado John von Neumann. Se escreve von Neumann, né? Mas a pronúncia é von Neumann, certo? E ele desenvolveu essa arquitetura do computador, que é usada até hoje. Ele disse, ó, um computador tem que ser isso aqui, ó. Tem que funcionar, tem que ter esses componentes. Cada componente tem que fazer isso e eles se relacionam dessa maneira aqui. E até hoje a gente utiliza exatamente isso aí. Bom, o que o von Neumann falou? O von Neumann falou, ó, um computador, basicamente, ele tem que ter uma CPU, ou CPU, que é a unidade central de processamento. Ele tem que ter uma memória, tá? E ele tem que ter dispositivo de entrada e saída de dados, que a gente já falou. Interligando esses componentes básicos, nós temos o que chamamos de barramentos. Os barramentos são como se fossem estradas que interligam esses componentes, tá? É onde os dados fluem, eles vão de um canto para outro. Então, via esses barramentos. Ô, Fabrício, como é que esse barramento funciona na prática? Pense como se fossem fios interligando, tá? Esses fios que eu estou dizendo é no ponto de vista de hardware, tá? Eles estão interligando essa memória, esse CPU, esses dispositivos aí, certo? Bom, lá na CPU, como a gente falou antes, a CPU, que é a unidade central de processamento, ela tem duas partes. Ela tem o que a gente chama de unidade de controle, UC, e a unidade lógica e aritmética, ULA. O que cada uma dessas partes faz? A ULA vai executar instruções dos programas, que são instruções lógicas, instruções aritméticas, desvios condicionais, etc. Como assim instruções aritméticas? Ele vai somar, subtrair, dividir, multiplicar. Operações lógicas. O que é uma operação lógica? Ele vai dizer, a gente vai ver isso mais para frente, o que é uma operação lógica, tá? Mas basicamente ele vai dizer se uma coisa é verdadeira e outra coisa é verdadeira, então aquela coisa é verdadeira. Se eu tenho uma coisa verdadeira e falsa, aquela coisa vai ser falsa, certo? E assim por diante. O que é um desvio condicional? Ele vai dizer que, dependendo de uma determinada condição, ele executa a instrução A ou a instrução B, certo? Então, isso tudo, quem é responsável dentro da CPU é a ULA, a unidade lógica e aritmética. E a unidade de controle vai encarregar de controlar as ações que vão ser realizadas pelo computador, comandando os outros componentes. Por exemplo, a UC vai dizer assim, olha, eu vou buscar uma informação lá no HD. Então, a UC comanda isso aí. Eu vou jogar uma informação na placa de vídeo, para a placa de vídeo jogar no monitor. Então, quem vai se carregar isso é a unidade de controle. E assim por diante. Certo? Que exemplos a gente tem de CPUs? A gente tem os famosos Intel, né? Tem Intel Core i3, i5, i7, i9. Isso tudo são versões, tá, gente? Tudo são versões. Tem, de uma empresa, temos o AMD Ryzen, temos o novo da Apple, que é o M1 e o M2, e assim por diante. Certo? Alguma dúvida até agora? Ô, professor, no caso, esse VLA e o C, eles estão ligados aos núcleos dos processadores, tipo um i3, que é quad-core. Quer dizer que, tipo, desses 4 núcleos deles, tipo, um é um VLA e os outros 3 são o C, tipo isso? Não.
não tem nada a ver. Não. Como é que funciona computadores com múltiplos núcleos? São várias CPUs que estão dentro da mesma pastilha, digamos assim. Do mesmo que a gente chama de package. Do mesmo empacotamento, digamos assim. Então, cada núcleo tem sua própria ULA e seu próprio C. Ah, entendi. Entendeu? Cada núcleo tem sua própria unidade lógica aritmética e seu C, cada um tem sua própria unidade lógica aritmética. O que eles compartilham entre si? Eles compartilham outras coisas. Por exemplo, como memória cache. Memória cache ou memória cache? Tem gente que chama de cache, mas cache é de dinheiro. Memória de computador, a pronúncia é cache. Mas, se eu não me engano, vocês têm uma disciplina que é arquitetura de computadores, né? Vocês podem me confirmar? Sim. É do primeiro período, é? Não, Primeiro período, professor. não, arquitetura não é. Arquitetura é professor. E orientação segundo período, é segunda também. É segundo período, né? É. Pronto. Então, lá no segundo período, vocês vão ver isso tudo com bastante detalhe. O que é uma UC, uma ULA, o que é uma memória cache. Eu só estou falando só de uma maneira geral, para quando a gente falar de computador, porque, por exemplo, instruções lógicas, aritméticas e condicionais, a gente vai falar disso em programação. Aí você fala, poxa, quem é que é responsável no computador por executar isso? A ULA da CPU. Entendeu? Eu estou preparando vocês para a programação. Eu estou botando a gente no mesmo balde de conhecimento. Para quando eu falar, gente, vocês vão pegar a informação e vai guardar no computador. Vai guardar onde essa informação? Na memória RAM, que a gente vai falar já. Então, para que a gente saiba, poxa, vai guardar na memória, e por que vai ser guardado na memória? Tem uma razão por que é guardado na memória RAM. Então, a gente vai ver exatamente o que é memória RAM, por que é guardado lá. Então, esse tipo de informação, eu preciso garantir que todo mundo saiba, antes de começar a falar de programação, por assim dizer, certo? Vamos lá. Então, lá o von Neumann falou também que tem memória. O computador tem que ter memória. Que memória é essa? É um local onde programas e dados são a ser processados pela CPU, são armazenados temporariamente. Aí vê que interessante. Preste bastante atenção nisso. Então, lá no computador do von Neumann, não sei se você já notou, a priori, von Neumann não falou que um computador precisava ter um HD. A priori, não falou que tinha que ter HD. Ele falou que tinha que ter uma memória. Não necessariamente um HD. HD veio bem depois. Olha, HD, sistema de armazenamento de massa, que é HD, fita, que era usado antigamente, só veio bem depois. No começo, a gente tinha CPU e tinha essa memória. Essa memória é o que a gente chama que hoje em dia, né, é conhecido como memória RAM. Tá? RAM é uma sigla, significa Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. Esse nome não é muito bom para dizer o que exatamente essa memória é ou funciona, mas foi o que o pessoal batizou desse nome e assim ficou. Tá? Então, veja que informação bem interessante. Essa memória, ela vai armazenar tanto os programas de computador, quanto os dados que a CPU vai processar. Fabrício, quer dizer, então, que a CPU, a memória RAM, vai guardar só os dados? Não. Ela guarda também os programas que a CPU vai executar. Fica tudo na memória RAM. Certo? Vamos dar um exemplo, para ficar mais... Vamos solidificar melhor esse conhecimento. Suponha que você quer executar um navegador. Você quer navegar na internet. Então, quando você dá um duplo clique lá no seu navegador, no seu browser, o que é que acontece? Esse programa de computador, ele é um arquivo. Ele vai estar armazenado lá no seu disco rígido. Então, o que é que tem que acontecer? Esse programa de computador tem que ser carregado para a memória RAM. Ele vai ser copiado para a memória RAM. Quando chegar na memória RAM, a CPU vai vir uma instrução para a CPU dizer assim, CPU, tem um programa aqui para ser executado, lá na memória RAM. Então, execute. Então, a CPU vai buscar a instrução lá na memória RAM para executar, que é fazer o programa do navegador funcional. Aí você vai digitar lá o endereço, sei lá, www.google.com. Então, o que acontece? Esse endereço aí, ele vai para a memória RAM,
para depois para a CPU buscar aquela informação lá na memória RAM. Então, tanto os programas quanto os dados, eles estão todos na memória RAM. Por que isso? Porque a CPU só conversa com memória RAM. Certo? Na verdade, a CPU pode conversar com outros dispositivos também. Mas, a priori, vamos entender que quando a gente quer armazenar informação, a CPU só conversa com memória RAM. Tá certo, gente? Tudo bem até aí? Vamos seguindo. Como eu falei, os barramentos é que fazem interligação da CPU com memória e outros dispositivos, tá? Então, a gente tem vários tipos de barramento. A gente tem barramento de processador, barramento de memória, barramento de entrada e saída, que é o que interliga os dispositivos, tá? Como eu falei antes, é como se fossem as estradas, é como se fosse o seguinte, os componentes, que é CPU, dispositivo de entrada e saída e memória, são como se fossem cidades. Os barramentos são como se fossem estradas que interligam as cidades. E os dados são os carros que vão de uma cidade para outra. Certo? É uma analogia, digamos assim. Bom, e o que são os dispositivos de entrada e saída que o von Neumann falou? Ele permite que o envio ou recebimento dos dados para a CPU. Eu posso, por exemplo, pegar, por exemplo, o teclado. O teclado, quando você digitar, ele vai pegar aquele dado e vai para a CPU. A impressora, quando a CPU quiser imprimir alguma coisa, a CPU vai buscar a informação lá na memória RAM e vai mandar para a impressora. E ela sim vai imprimir. Certo? Então, esses dispositivos que a gente tem, como a gente falou, monitor, teclado, impressora, mouse, disco rígido e tal, são todos os dispositivos de entrada e saída da arquitetura do von Neumann. Bom, a CPU, que eu deixei para falar por último, ele vai executar as tarefas, as instruções que são pré-determinadas por você. Certo? Nós é que vamos pré-determinar o computador o que é que ele tem que fazer. Eu vou dizer assim para ele, eu quero que você faça tal coisa. Então, ele vai lá, pega aquela instrução e vai executar o que você mandou ele fazer. Certo? E cada arquitetura de processador, o que eu quero dizer com arquitetura de processador? É família de processador. Tá? Família de processador. Ele possui um conjunto próprio de instruções. Ou seja, a forma, por exemplo, digamos assim, a forma que um computador faz uma soma, numa CPU pode ser de uma forma, e em outra CPU pode ser de outra forma. Vamos esclarecer, vamos dar um exemplo para ficar mais claro, para vocês entenderem. Por exemplo, existem CPUs que armazenam informações na memória RAM de baixo para cima, e tem outras que armazenam de cima para baixo. Eles armazenam, por exemplo, como se fosse uma pilha de prato. Ele vai colocando embaixo e vai tirando de cima. E tem outros que vão fazendo ao contrário. Eles invertem isso aí. Eles vão de cima para baixo. Certo? A gente chama isso aí de Big Endian e Little Endian. Mas isso aí são detalhes de arquitetura de CPU, tá? Vocês vão ver isso com bastante cuidado. Eu espero, né? Vocês vejam isso lá na disciplina de arquitetura de computadores. Como exemplo de CPUs, a gente tem que famílias de CPUs? Famílias ou arquiteturas, né? Nós temos a x86, que é a mais comum, que é a maioria que vai nesses computadores desktop e notebooks, é a x86. Nós temos a arquitetura ARM. Essa é a maioria das CPUs que vão nos celulares. Então, a maioria dos celulares, tanto Samsung, quanto Apple, quanto de outra marca, é quase 99% de chance dele ser arquitetura ARM. Tá? Temos a arquitetura RISC-V e assim por diante. Existem várias arquiteturas. Por que a gente tem arquiteturas diferentes, Fabrício? Arquiteturas diferentes, necessidades diferentes. Tá? Propósitos diferentes. x86 precisa de alto processamento, mas o consumo de memória não é, o consumo de energia não é priorizado, certo? Não é prioridade. Então, por isso que eu posso colocar num desktop ou no notebook, porque geralmente esses dispositivos, no caso de um desktop, ele é ligado na tomada. Então, energia não é problema. No notebook já começa a ser problema, mas não é tanto, porque a bateria é grande. Mas se eu for usar a bateria de um celular, que a bateria é pequena, ou seja, a energia é uma restrição importante, porque se não tiver energia não funciona. Então, a CPU tem que ser planejada desde o seu começo, desde o comecinho, a tudo que ela faz
fazer de uma forma que economiza a maior quantidade de energia possível. Então, a arquitetura ARM é especialista nisso, certo? E até hoje, que eu saiba, ainda não se inventaram arquitetura melhor para fazer isso. Estão tentando, tem propostas, né? Mas comercialmente falando, ARM é a maior que tem até hoje. Memória. Então, veja só que interessante. Por ser um equipamento elétrico, um computador codifica informação a ser manipulada em forma de pulsos elétricos, que a gente denomina esses impulsos elétricos de bits. O que é um bit, na verdade? É um impulso elétrico. Ou você tem, ou você não tem. É como se fosse um interruptor, que você liga e desliga. Tá? Então, esse interruptor que liga e desliga, essa informação é um bit? É um bit. Tá? Então, bit, em definição, é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida num computador. Certo? E esse bit só pode assumir dois valores, ou 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Por que eu estou falando isso, Fabrício? Eu acho que você já deve ter visto vários desse tipo de informação. Por exemplo, computador tal é 64 bits, 32 bits. Alguém já ouviu falar dessa informação? Sim. Sim, pronto. O que ele quer dizer com 32 bits ou 64 bits? É a quantidade de bits que aquela CPU ela se comunica por vez com a memória RAM. Então, ele pode mandar 32 bits, ou 64 bits, ou 128 bits de uma vez com a memória RAM. Tá? Bom, e para representar esse bit aí, eu tenho várias formas. Eu posso usar eletricidade, eu posso usar luz. Como assim luz? Ora, o DVD que você usa. O DVD que você usa é codificado em bits? Sim. Como é que funciona? Você tem o seu DVD, certo? Um laser, ele é posicionado e ele vai bater no DVD. Quando ele bate no DVD, aquele DVD lá, ele pode ter tipo, se você olhar aquele DVD, a superfície do DVD com uma lupa ou um microscópio, você vai ver que ele tem microfuros lá. Então, aqueles microfurinhos, o que acontece? Quando o laser bate naquele microfuro, ele passa uma camada que tem do laser e bate naquela parte reflexiva do DVD. Então, ele reflete. Quando ele reflete, significa que ele é um 1. Quando ele bate uma parte no DVD e não é refletido, aquilo ali é o 0. É assim que o DVD ele representa zeros e uns, ou seja, bits, que o computador vai transformar aquilo ali em dados. No caso, dados de vídeo ou informação, né? Que você pode usar um DVD para armazenar arquivos, né? E se for uma onda eletromagnética ou polarização magnética, é assim que o disco rígido funciona, tá? Disco rígido, o magnético, tem o disco rígido de estado sólido, né? Que a gente fala, que na verdade é um tipo de memória. Como é que funciona o disco rígido? O disco passa uma agulha que vai magnetizando uma superfície ferrosa. No que ela magnetiza, ela polariza aquilo ali, aquela área. Então, quando ela polariza, ela entende que aquilo ali tem um 1. Quando ela despolariza, ela entende que ali tem um 0. Certo? Então, é assim que vários tipos de mídia armazenam bits nos seus meios. Certo? Bom, a gente tem, por definição, que um byte é um conjunto de 8 bits, ou seja, se eu tenho tem até uma medida anterior a essa, mas é pouco conhecida. Eu não sei se você já ouviu falar. É um nibble. A gente tem um nibble são 4 bits. Aí um byte são 8 bits. E assim por diante. E a memória, quando eu estou falando de memória nesse caso aí, eu estou falando de memória RAM, tá, gente? O tamanho da memória é medido em potência de 2. Não é à toa que eu falei que, por exemplo, 16 bits, 32 bits, 64 bits, 128 bits, isso tudo é tudo em potência de 2. Tá? Então, eu botei uma tabelinha aí, só para você se situar mais ou menos do que a gente está das medidas que você pode ter uma memória, certo? Então, a gente tem um byte, que é simbolizado por um B maiúsculo, que ele armazena um byte.
tá? Nós temos o kibibyte, que o símbolo é K, Izinho, B maiúsculo, que ele armazena 1024 bytes. Ô, Fabrício, não seria kbyte aí, não? A gente vai tratar disso já já. A gente tem um mebibyte, que é M Izinho, Bzão. Aí ele armazena 1048.576 bytes. Temos o gigabyte, que é 1.073.641.824 bytes. E assim por diante. Ora, temos o terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte e yobibyte. Olha o tamanho do yobibyte. Isso aí é a quantidade de bytes que cabem no yobibyte, tá? Aí você fala assim, mas Fabrício, eu aprendi gigabyte, megabyte, terabyte. Por que você está falando de terabyte, gigabyte e assim por diante? Quando esses termos aí, esses nomes e esses termos, eu estou especificando obrigatoriamente que são potências de 2. Porque essas unidades que a gente tem, os prefixos, kbyte, megabyte, gigabyte, K, mega, giga, tera, penta, isso tudo são potências de 10. O pessoal da computação roubou roubou entre aspas, né? Pegou emprestado, digamos assim, esses sufixos e colocou em memória, mas memória trata de potência de 2. Então está dando confusão, pessoal. Mas giga é para 10, base 10. Por que você está usando para base 2? Então o pessoal resolveu mudar isso aí. Eles mudaram o nome gigabyte, acrescentaram esse izinho aqui, ó, no meio, para dizer exatamente que é a potência de 2. Certo? Se você estiver falando, por exemplo, gigabyte, como no HD, teu HD tem quantos gigabytes? Aí você está falando em potência de 10. Tá certo, gente? Se eu estiver falando de gigabyte, eu estou especificamente falando de potência de 2. Deu para entender ou complicou? Dê um feedback aí. Deu para entender, professor. Deu para entender aí? Deu para entender, Laura? Professor, eu não entendi a diferença na prática desses termos. Tipo assim, eu entendi que um é a potência de 2 e o outro era de 10. Mas por que essa divisão? Por que essa diferença na prática? É uma questão histórica. Antigamente, a gente só usava a potência de 10, a gente falava gigabyte e era tudo potência de 2 na computação. Mas o pessoal falou, não, mas tradicionalmente a gente usa isso como potência de 10. Aí o pessoal fez, então vamos criar novos termos para potência de 2? E foi isso que fizeram. Isso começou a acontecer porque teve uma, digamos assim, um truquezinho do pessoal que vendia HD. O pessoal que vendia HD começou a falar gigabyte se referindo à potência de 10, não potência de 2. Então, o que aconteceria? O que está acontecendo? O pessoal estava comprando HD achando que era um tamanho, porque potência de 2 é maior do que potência de 10, certo? E achando que estava levando mais informação, estava levando, na verdade, menos. Por exemplo, se você estiver falando de megabyte, o megabyte tem 1048.576 bytes, certo? Mas se você está falando de megabyte, o megabyte ele vai ter 1 milhão de bytes. Ou seja, é 48.576 a menos do que o megabyte. Deu para entender? Só que o que é que o pessoal falava do HD? Falava, meu HD tem 20, sei lá, dizia que tinha 500 gigabytes. Só que isso acontece hoje, tá? Se você comprar um HD que diz que é 500 gigabytes, ali é potência de 10, não é potência de 2. Se você for fazer as contas, você está achando que está levando isso aqui vezes 20 bytes, não está levando não, viu? Você está levando 1.000, milhão, bilhão, você está levando 1 bilhão, se for 500 gigabytes, você está levando 500 bilhões de bytes. Não está levando 500 vezes isso aqui, não. Esse número aqui grande aqui, de bytes, não. Você está levando menos. Deu para entender? Agora, professor. Oi? O Arthur, ele levantou a mão. Eu acho que ele tem mais alguma dúvida. Diga lá. Não. Minha dúvida era justamente essa do HD mesmo. Eu tinha ouvido falar dessa história, mas não sabia
Como você explicou agora, sim. Olha, isso é coisa como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer nem de brasileiro, porque o brasileiro é aquele pessoal que pega o biscoito, diminui o tamanho do biscoito, Sim. né? Diminui o tamanho do biscoito, para dizer que não aumentar o preço. Aí depois ele aumenta o preço. Aí depois ele diminui a quantidade de biscoito dentro da embalagem. E depois ainda aumenta o preço. É a mesma coisa. Eu até abri. É. Eu até abri aqui o meu HD, na teoria tem 1 TB, mas na prática é só 931 GB. Exatamente. E meu SSD, em vez de ter 256, só tem 237. Exatamente. Porque quando ele está fazendo aquela medida lá, ele é vendido num tamanho em base 10, mas quando você vai formatar... Primeiro ele perde algumas informações quando você... Aliás, perde um certo tamanho depois que você formatar. Porque para posicionamento de arquivos, trilha e tudo mais, ele tem que usar um espaço para armazenar essas informações. Ele aloca uns 200 megas, eu acho. Ele acaba perdendo um pouco de informação disso aí. Mas você acha que está levando mais informação por conta do tamanho que ele está tratando, em gigabytes ou em gigabytes, mas na verdade você está levando menos do que você acharia que está levando. É tudo truque da indústria da informática. Tudo truque. É truque para enganar você. Certo? Aí o pessoal fala, então vamos fazer o seguinte, para não ter mais enganação, vamos botar gigabyte, vamos botar o nome gigabyte em vez de gigabyte. Se o cara estiver falando de gigabyte, eu sei exatamente que ele está falando de base 2 e tem exatamente esse número aqui em bytes, certo? Deixa eu até ver aqui uma informaçãozinha aqui. Pronto, ó. Não sei se dá para ver aqui, ó. Esse computador tem 16 GB de memória. Professor? Dá para ver aí? Sim, dá. Pronto. Esse 16 que ele está mostrando aí, para ser corretamente, ele devia mostrar 16 G izinho B. Se ele mostrasse G izinho B, eu tinha certeza que ele está falando o quê? 16 gigabytes, tá? Como ele está falando de GB, eu posso entender que é gigabyte, que é base 10. Mas como eu sei que é memória RAM é base 2. Então, eu acabo entendendo como se fosse gigabyte. Não sei se deu para entender. Professor, isso tem a ver naquele negócio de sistema hexadecimal, binário? Não, Isso não? Não, né? Não. Aquele negócio de hexadecimal, binário, tem a ver um pouco com binário, porque tudo no computador é representado em bits, né? Por exemplo, quando a gente fala um byte, bem grosseiramente, tá? Um byte seria como se fosse uma letra. Uma letra no computador, certo? Um caractere. Aí vamos supor que o caractere seja uma letra. Então, um byte armazena aquilo ali. Como eu falei que antes... Eu falei antes que um byte é um conjunto de 8 bits, então, aquela letra, para formar aquela letra, eu preciso gastar de 8 bits no computador para formar aquela letra. Certo? Então, funciona mais ou menos assim. Para ter uma letra, eu posso ter um conjunto de bits, digamos assim, letra A, seja 010010001, 8 vezes. Então, esse código significa que é letra A. Aí, se eu tiver 010010011, aí aquilo ali é a letra B. E assim por diante, certo? Aí, para que tem o hexadecimal? O hexadecimal é para a gente poder codificar, em vez de usar números decimais grandes, a gente poder codificar em números menores. Porque num hexadecimal, eu guardo mais informação em um espaço menor de tempo, em um espaço menor. Digamos assim, por exemplo, 65.535. Esse número eu posso representar por F, 4 Fs. Então, de certa maneira, eu codifico essa informação, 65.535, em 4 letrinhas. Até para a gente, de ser humano, ler, é mais fácil do que ficar 65.535. Entendeu? Entendi, professor. Entendeu aí? Então, vamos lá. O professor, Oi, pois não. essa nomenclatura já está inserida no mercado, porque quando a gente compra algum equipamento, geralmente ele vem com a nomenclatura na base de 10. Deveria estar.
Deveria estar. Em alguns lugares você vê, em alguns outros lugares você não vê. Certo? Deveria estar. A priori, aí você faz, Fabrício, não entendi. E aí, e agora? Como é que faz? Entenda assim que dá certo. Entenda tudo como sendo base 2, menos HD. Entendido aí? Falou de HD, armazenamento, aí você entende base 10. Aí, Certo. 1 GB é 1 bilhão de bytes. Não é esse número daqui. Não é 1 milhão, 73 milhões, 741, é 1 bilhão. Ô, Fabrício, e aqueles GBP, a minha internet é 500, o pessoal fala, né? Por exemplo, quanto é a sua internet? Minha internet é 500 mega. O que é esses mega daí? Aí, vê só, é a nomenclatura mega, esse mega aí significa de milhão. É por isso que o pessoal inventou esses megabytes. O mega é de milhão. Aí, minha internet é 500 mega. O que ele quer dizer com mega? Aí a gente que meio que, digamos assim, meio que corrompeu o nome correto, né? Porque o nome correto é de quanto é a sua internet? A velocidade da sua internet é de 500 megabits por segundo. Mbps. Ou seja, é de 500 milhões de bits por segundo. Ou seja, eu posso passar 500 milhões de bits, não é bytes, viu? É bits num segundo. Aí você faz, como é que eu faço para saber em bytes? Aí eu vou dividir por 8. Certo? Tranquilo até aí, gente? Tranquilo, Sim. professor. Vamos lá? Então, continuando. Então, memória, a gente tem dois tipos de memória. A gente tem memória principal e memória secundária. A memória principal, que a gente já veio falando dela, é a famosa memória RAM, tá? A Random Access Memory. Essa memória, ela é volátil, gente. Então, o que significa volátil? Quando eu desligar o computador, toda a informação que está lá é perdida. Certo? E ela também codifica essa informação em células de memória, que eu chamo de endereços. Aí, como é que eu visualizo essa memória? Gente, quando a gente for tratar de memória RAM, procure visualizar como se fosse uma cômoda. Uma cômoda com várias gavetas. Só que essas gavetinhas daí, elas têm tamanhos diferentes. O porquê tamanhos diferentes? Porque funciona assim, gente. Se você tiver, por exemplo, eu quero armazenar na memória RAM um número, sei lá, número 10. Aí eu vou usar uma gavetinha que armazena o número 10. Tá pequeno. Mas se eu for armazenar um número 1 bilhão, 1 bilhão é muito maior do que 10, não é verdade? Então eu vou precisar de uma gaveta maior para armazenar 1 bilhão. Vou precisar? Vou precisar. Eu quero armazenar um nome, sei lá, Fabrício. Então eu vou pegar uma gavetinha lá na minha memória RAM para armazenar o nome Fabrício. Mas se eu quiser botar o nome completo de Fabrício, Fabrício Barros Cabral, logicamente eu vou precisar de uma gaveta maior. Concordam comigo? Vocês concordam comigo? Sim. Então, como eu vou precisar de uma gaveta maior, eu vou precisar de mais espaço na memória RAM para armazenar um nome completo de Fabrício. Então, eu vou precisar de uma gaveta maior para armazenar isso aí. Tá? Consequentemente, eu vou gastar mais células de memória para guardar isso aí. Bom, essa memória principal, como toda memória, ela tem suas vantagens e suas desvantagens. Qual é a vantagem da memória principal? Baixa latência. O que eu quero dizer com latência? Latência quando eu digo que uma coisa tem baixa latência, é porque ela é muito rápida. Quando eu digo que uma coisa tem alta latência, é porque ela é muito lenta. Certo? Então, a memória principal ela é muito rápida, extremamente rápida. É por isso que a gente tem extremamente... Tá aqui, né? Ela é muito rápida, mas extremamente... cara... É por isso que no computador a gente tem, por exemplo, 500 GB de disco, 500 GB de HD. Mas quanto é que a gente tem de memória RAM? A gente tem 16 GB, 8 GB. Então, é uma quantidade bem pequena comparada com o disco rígido. Então, uma das vantagens é baixa latência, tá? E desvantagem que a gente tem? Se eu desligar a energia, eu perco toda a informação.
eu tenho uma baixa capacidade de armazenamento de dados. Enquanto, como eu falei, né? Enquanto no HD a gente tem 500 GB, na memória RAM tem 4, 8, 16 GB, tá? E a gente tem um alto custo por megabyte. Professor, então quanto maior a memória RAM, mais rápido o computador? Quanto mais o quê? Quanto maior a memória RAM, mais rápido ele é? Eu não diria exatamente, não tem uma relação grande com isso. É porque, como é que eu vou dizer? Eu teria que entrar em certos detalhes. Por exemplo, quanto mais memória RAM, melhor para o computador, mais rápido ele vai ser? De certa maneira, sim. Por quê? Porque o computador precisa de memória RAM para armazenar, como a gente falou antes, programa computador e dados. Concorda comigo? Sim. Pronto. Então, o que acontece? Quando um computador precisa de memória RAM e ela não tem, ela usa um recurso chamado swap. O que é que faz o swap? Ele pega uma porção da memória RAM que não está sendo utilizada, joga no disco, no HD, e deixa aquele lado lá, aquela parte lá na memória lá, vaga. Então, ela utiliza. No momento que ela precisar daquela que foi armazenada no disco, ela troca. Ela tira aquela parte e volta a parte que estava armazenada em disco. Como você tem uma parte eletrônica, que é a memória RAM, funcionando, ela é muito rápida. Mas quando ela faz essa troca, esse swap entre o disco rígido e a memória RAM, o disco rígido ele é milhares de vezes mais lento que a memória RAM. Então, ele se torna lento. Então, o que acontece? Quando você coloca mais memória RAM, essa necessidade de fazer essa troca, esse swap aí, ela se reduz muito. Em certos casos, ela não acontece mais. Então, seu computador acaba ficando mais rápido? Sim. Entendi, professor. Obrigado. Entendeu? Outras coisas que podem acontecer. Você fez um programa no computador que armazena. Eu não queria. É porque tem certos termos que eu não queria colocar ainda. Mas eu vou dizer assim mesmo. Que diz que você fez um programa no computador que faz cache. Ou seja, armazena certa informação dentro do programa. Então, quanto mais memória RAM você tiver, mais essa memória auxiliar ele vai guardando. Por consequentemente, mais rápido ele vai acabar fazendo certas operações que você já fez antes. Um exemplo, para ver se fica mais claro. Você tem uma lista de nomes, certo? Aí você ordenou essa lista de nomes. Aí, de certa maneira, ele armazena essa informação ordenada. Então, quando você for reordenar parte desses nomes, lá, já está pré-ordenado. Então, ele, como já está pré-ordenado, ele vai acessar essa parte pré-ordenada e não tem que ordenar de novo. Porque se eu tivesse pouca memória RAM, ele teria que reordenar novamente. Deu para entender? Como eu tenho muita, ele pode deixar armazenado. Deu para entender, professor. Deu para entender? Então, quanto mais... Oi? Desculpa, professor. O André ele tem uma dúvida aqui. Ele perguntou qual a diferença de memória RAM para o SSD. Para qual? Para o SSD. Tá. Memória RAM para o SSD. O SSD é uma memória também eletrônica, que nem a memória RAM. A diferença fundamental é que a memória RAM, quando desliga a energia, ela perde toda a informação. E SSD não. SSD, quando você desliga a memória, desliga a energia, ele ainda retém aquela informação. Ela funciona como se fosse um cartão de memória. Cartão de memória, a gente tira o cartão de memória da câmera ou tira do celular, ainda a informação não fica lá. Então, um SSD é parecido com aquilo ali. Mas é totalmente eletrônico, é totalmente eletrônico. Diferente de um disco rígido, que o disco rígido tem o quê? Partes mecânicas, partes móveis. Essa parte mecânica é que torna o HD milhares de vezes, 1000 vezes mais lento que uma memória RAM. Se não for mais ainda. Ficou claro aí qual a diferença? Outra diferença que tem. Uma CPU só conversa com memória RAM. CPU não conversa com SSD. Em que sentido de conversa? Uma CPU não carrega diretamente do SSD um programa de computador para executar. Ele dá uma ordem para aquele programa ir para a memória RAM para de lá ser executado. Tudo bem até aí? Deu para entender a diferença? Professor, Foi.
E no caso dos SSDs NVMe que ficam na ponte norte da placa-mãe, que dizem que ela tem uma melhor comunicação com o processador? Isso aí é mais com relação ao barramento. Porque existem vários tipos de barramentos. Então, você tem barramentos que eles se comunicam, tem mais vias, ou a forma de codificação dele é diferenciada. Então, ele se comunica de uma maneira muito mais... Não tem gargalo, digamos assim. Porque o barramento, dependendo do dispositivo, ele pode acabar se tornando um gargalo de comunicação. Quando eu falo gargalo, é gargalo mesmo. Porque imagina assim, você tem uma garrafa, certo? Aí a garrafa está cheia de água. Aí a garrafa tem a boca da garrafa, que é um gargalo, né? Então, quando você vira a garrafa de cabeça para baixo, aquela água ela sai mais lentamente por causa do gargalo. Se você abrir a boca da garrafa, a água sai mais rápido, não é assim? Então, a mesma coisa acontece com o barramento. Existem vários tipos de barramento. A memória SSD, dependendo, existem vários tipos de memória SSD. Aí, então, você tem uma memória extremamente rápida, mas o barramento tem que acompanhar a velocidade daquela memória SSD. Porque senão acontece de você ter o quê? Você tem um gargalo. Você acaba de ter um gargalo de quê? Que o seu barramento é lento demais para a memória SSD que está lá dentro dele. Então, esse barramento aí que você falou aí, ele existe para propiciar que os dados tenham um fluxo de dados em alta velocidade, em alta capacidade, para poder aumentar ainda mais a velocidade de comunicação entre CPU, SSD, memória RAM e assim por diante. Não sei se foi claro. Foi sim, professor. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo até aí? Então, vamos seguindo. Então, memória... Deixa eu tirar um negócio aqui. Pronto. Memória secundária. São dispositivos utilizados para persistência dos dados. O que é persistência? Vocês vão ver muito esse termo em programação. Persistência dos dados. Persistência é a gente armazenar os dados em memória não volátil. Ou seja, eu vou tirar da memória RAM, que é volátil, e vou colocar na memória não volátil, que pode ser o quê? Um disco rígido, pode ser um disco SSD, pode ser um cartão de memória, um pendrive, e assim por diante. E essa memória secundária, ela pode ter várias tecnologias. Pode ser magnética, no caso de um HD tradicional, pode ser ótica, no caso de um DVD, ou eletrônica, no caso de um pendrive ou um cartão de memória. Tá? Aí temos exemplos aí que eu acabei de citar, né? Pendrive, CD, DVD, fita e assim por diante. Como vantagens. Basicamente, as vantagens de um é o contrário da outra, da memória principal. As vantagens. Não perde dados quando a energia é desligada. Lá na memória principal, que é a memória RAM, ele perde os dados quando a memória é desligada, né? A memória secundária tem uma alta capacidade de armazenamento de dados, diferente da memória principal, que tem uma baixa capacidade de armazenamento de dados, né? E a memória secundária, ela é barata, ao contrário da memória principal, que ela é cara. Que desvantagem a gente tem da memória secundária? Ela tem alta latência, se a gente estiver comparando com a memória RAM. Mas você fala assim, Fabrício, um HD SSD, ele é eletrônico e é bem rápido. Concordo, ele é eletrônico bem rápido. Mas a memória RAM, ainda assim, é bem mais rápida que um SSD. Dezenas de vezes mais rápida. Qual seria o ideal, Fabrício? O ideal seria que a gente tivesse, para armazenar para tudo, só memória RAM. E que a gente pudesse desligar essa memória e ele não perder os dados quando a gente desligasse. E fosse barato. Se a gente conseguisse todas essas características na memória RAM, seria o ideal. Mas, infelizmente, o mundo não é perfeito, né? Esse aí é o pitch que vale 1 milhão, professor. Exatamente. 1 trilhão. Exatamente. O mundo não é perfeito, então a gente tem que sair um equilíbrio de custo, com vantagem, com desvantagem. Então, a gente anda meio que se equilibrando por aí, tá? Porque se eu fosse botar, por exemplo, eu posso fazer um computador com, sei lá, 256 GB de memória RAM? Posso. Mas qual vai ser o custo disso? Altíssimo. Altíssimo. Quem faz isso é só computador com servidor, que a gente bota empresa que consegue bancar esse tipo de coisa. Bom, então, agora que a gente já meio que nivelou alguns conhecimentos básicos, a gente vai começar a nivelar conhecimento básico em programação em si, tá? A gente vai começar a falar alguns termos que a gente vai tratar corriqueiramente em programação.
O primeiro conceito que eu quero tratar com vocês é de programador. O que é um programador? Programador, desenvolvedor, é uma pessoa, nós, né, que desenvolvemos ou escreveu um programa no computador. Então, quem pega um programa no computador, escreve ou desenvolve, é um desenvolvedor ou programador, tá? E o que é um programa de computador? Um programa de computador ou um software é composto de um conjunto de instruções que vão dizer ao computador como ele deve realizar uma determinada tarefa. Como assim? Ora, se eu tenho um programa de computador, vamos supor uma calculadora do Windows. Se eu tenho uma calculadora do Windows que diz como eu devo fazer uma soma, então aquela calculadora do Windows é um programa de computador. Alguém, no caso um programador ou desenvolvedor, escreveu aquele programa de computador, que é a calculadora do Windows, para realizar aquelas tarefas, que é somar, subtrair, dividir, multiplicar e assim por diante. Então, a gente tem vários tipos de programa de computador. O Windows é um programa de computador? É. O Word é um programa de computador? É. O Excel, o Internet Explorer, o Chrome. O que mais? O Telegram, WhatsApp. Tudo isso é programa de computador, tudo isso é programa de computador. Certo? Bom, e um programa de computador, ele é composto de instruções ou comandos. E o que é uma instrução ou comando? É um símbolo, uma palavra, uma expressão que representa uma operação a ser executada com a CPU. Ou seja, quer dizer então que esse maisinho aqui é uma operação? É uma operação, uma instrução. A subtração é uma instrução? É uma instrução. O asterisco é uma instrução? É uma instrução. A barra é uma instrução? É uma instrução. Eu não sei se você sabe que esse símbolo aqui, viu, gente? Que está caído para a direita é a barra. O inverso dela, quando é caídozinho para a esquerda, é a contrabarra. Tá, gente? Tem muita gente que confunde isso. Tá? Muita gente fala assim, o endereço da internet é http, contrabarra, aí a gente bota essa barra daqui, ó. Mas não, é barra, tá? Tem o símbolo da porcentagem. O símbolo da porcentagem é uma instrução? É instrução. O ponto e vírgula é uma instrução? É instrução. Um pontinho é uma instrução? É uma instrução também. Tudo depende de quê? Depende da linguagem de programação que vai ser utilizada. Certo? Um abre chaves, um fecha colchete, um abre parênteses, uma vírgula, uma palavra chamada if, outra palavra chamada else, uma palavra bem grande chamada document.write. Isso tudo é uma instrução? Isso é uma instrução. Mas não se preocupe com isso, que a gente vai aprender essas instruções com bastante calma ao decorrer dessa disciplina. Tá certo? Bom, então, como eu falei antes, essas instruções que a gente tem, esses comandos que a gente tem, elas têm que ser padronizadas e são utilizadas para escrever programas de computador. Essa linguagem que é padronizada com essas instruções, nós chamamos de linguagem de programação. Linguagem de programação. Hoje em dia, a gente tem, se eu não me engano, parece que é mais de 4.000 linguagens de programação diferentes. Entre a linguagem de programação, a gente tem Java, C, Pascal, C++, Object Pascal, C#, Python, JavaScript, Haskell, Haskell Hash, F#, que mais? Ruby, Kotlin. Ruby, Go, Rust, R, tem 200 milhões de linguagens de programação. Oberon, são muitas linguagens de programação, muitas mesmo. Smalltalk, a gente pode passar o dia todo aqui só falando linguagem de programação, certo? Então, para poder conhecer uma linguagem de programação, eu tenho que conhecer a sintaxe da linguagem de programação. Ora, mas o que é uma sintaxe da linguagem de programação? Uma sintaxe, gente, é um conjunto de regras que constitui a linguagem de programação. Palavras-chave, símbolos e etc. Ou seja, eu tenho esse var, lá na minha sintaxe de linguagem, na sintaxe da minha linguagem de programação, ela significa alguma coisa. Um I e um F, um if, um se em inglês, também significa alguma coisa na minha sintaxe da minha linguagem de programação. Eu vou aprender isso. Você vai aprender para que serve isso aqui. Você vai ver mais para frente que o if é um desvio condicional, o for é uma instrução, o for é uma instrução de repetição e assim por diante. Uma vírgula é uma instrução, é uma instrução que lá na sintaxe da linguagem de programação você vai aprender para que serve. Um ponto e vírgula, um mais,
um asterisco, um barra, e assim por diante. Isso tudo é descrito na linguagem de programação. Tá? Você tem que estudar a sintaxe da linguagem de programação para você entender como essas instruções se encaixam, como é que elas podem ser utilizadas. Por exemplo, você vai dizer, eu posso usar um mais seguido de um asterisco? Não. Tem que ter alguma coisa no meio entre um e outro. Seja um número, seja uma letrinha, que no caso vai ser uma variável. E a gente vai ver isso com mais detalhes ao longo dessa disciplina, certo? Então, pessoal, eu terminei por agora essa primeira parte de hoje, a aula de hoje. Eu queria saber, e aí, o que, é que vocês acharam? Dê um feedback aí. O Arthur fez uma pergunta aqui, desculpa, Arthur, não vi, tá? Se for memória DDR5, vai lá para casa, dos R$4.000, o kit com 128 GB. Verdade, Arthur, verdade. Não, beleza, concordo com você, esse seu comentário aí. Se for uma memória DDR5, hoje em dia, que é uma das memórias mais caras que tem, se você for botar quanto? 128 GB, vai mais de R$4.000. Imagina se você for botar 256 ou 512 GB de RAM. Não sei se tem acho que para botar 512 GB de RAM tem que ser uma... É o PC da NASA, tem... Olha, é porque para computador de casa, 16 GB é normal, 8 GB é normal, mas para servidor de empresa, o normal é 128, 256 GB. Isso é normal para servidor de empresa. Para servidor ter um pente de 1,5 tera, eu nunca vi isso não, viu? Mas não duvido que tenha, não. Não duvido que esteja, não. O senhor já sabe qual vai ser, já definiu qual vai ser a linguagem que a gente vai aprender nesse período? Se vai ser Python, C? Não, JavaScript. Java, massa. Não, JavaScript. JavaScript, ok. Eu vi que tem... É porque Java é uma linguagem, JavaScript... eu sei. Tem um aplicativo chamado, acho que é Grasshopper, que é do Google, que ajuda com isso, né? Grasshopper? É um aplicativo do Google, que ele tem uma metodologia gamificada que auxilia você a aprender algumas funções. É bem interessante. Tá. Por que eu olha, quando a gente monta um currículo de introdução à programação, a gente não especifica qual linguagem de programação a gente vai utilizar. Geralmente fica a critério do professor escolher qual linguagem de programação ele vai utilizar. Por que antes eu utilizava Java, mas tem muito professor que usa, hoje em dia, como introdução à programação, ou usa Ruby, ou usa Python, ou usa JavaScript. Por que eu optei por JavaScript? Eu optei por JavaScript porque para você começar a programar JavaScript, você já tem tudo que você precisa no seu computador. Aí, no seu computador, você já tem. Você só precisa do navegador e de um editor de texto como o Notepad. Mas quem quiser instalar esse programinha aqui, eu vou falar com mais detalhe na próxima aula. Quem quiser instalar o VS Code para ajudar, eu vou explicar por que ajuda esse programinha aqui. É só para editar programa, só para digitar. Ele ajuda a gente nisso aí. Mas não precisa ser necessariamente esse cara. Um editor de texto basicão, como o Notepad do Windows, já é mais que suficiente para você começar a escrever seus programas de computador com JavaScript. Tá? Então, por que eu optei pelo JavaScript? Porque, de certa maneira, você já vai ver algumas coisas no mundo web, que é uma das plataformas que a gente mais usa hoje em dia, que é web ou celular, e você já tem todo digamos assim, todo o ferramental necessário para já começar a programar nessa linguagem de programação. Certo? Grasshopper. Grasshopper é gafanhoto em inglês, né? Professor, você estava falando que estava decidindo ainda se a avaliação ia ser projeto ou prova. Não, pois é. Eu vou analisar isso com mais calma. Nos próximos dias eu divulgo isso aí, tá certo? Professor, veja com calma, viu, professor, isso. Eu vejo, pode deixar que eu vejo com calma. É porque para muitos é o primeiro contato. E daí, deixa comigo. Projeto assim é complicado. Hoje foi o primeiro dia de aula, vocês já estão preocupados com o projeto, gente? É isso, gente. Bora deixar para sofrer mais tarde. Pois é, calma. A minha prioridade, minha preocupação agora é saber se vocês entenderam essa aula, se vocês gostaram da aula, se deu para entender direitinho. Eu gostei, deu para entender.
Deu, né? Pronto. Olha, O André perguntou qual a diferença de uma memória DDR4 para uma DDR5. basicamente a velocidade. Basicamente a velocidade. Pode ser velocidade tanto do barramento quanto velocidade dos próprios chips. Certo? Mas basicamente é isso. Agora, Sim, mais detalhezinho. Qual detalhezinho tal você vai ver na arquitetura de computadores? professor, não tem nada a ver com Porque a aula, senão, mas é uma dúvida que eu sempre tive. diga É lá. acerca dos cursos de programação em si. Por exemplo, o nosso é análise e desenvolvimento de sistema, mas tem o ciência da computação, sistemas de informação. Aí minha dúvida era qual é a maior diferença entre eles e se tem alguma diferença no mercado de trabalho cada um. Rapaz, o mercado de trabalho é assim, ó. Sendo bem honesto com vocês. O mercado de trabalho na área da gente é assim. Você sabe fazer? Sei. Então pronto. Você desenrola. Em 5 minutos, eu sei saber se você dá porque eu quero ou não. Mesma coisa numa empresa. Se chegar numa empresa, o cara diz assim, olha, eu preciso de uma pessoa que faça isso, isso e isso. Você sabe fazer, você diz, sei, senta aqui comigo, me mostra. Em 5 minutos eu digo se você sabe ou não sabe. Se você souber fazer, sendo bem sincero mesmo, se você souber fazer, nem diploma você precisa. Agora, claro que se você fizer um curso, vai lhe ajudar, né? Tem os conhecimentos do curso, tem o diploma que você vai receber, que dá uma garantia para o contratante. Olha, o cara estudou no IF, você estudou no IF, boa coisa ele deve ser. Porque o IF tem um certo critério tem uma boa fama de formar bons alunos, né? Deu para entender? Então, esse tipo de coisa é uma garantia que o IF dá, de certa maneira. Mas, se você souber fazer o que se pede, nem diploma você precisa. Agora, tem canto que pede, tem que ter um diploma, não sei o quê, não sei o quê, porque geralmente é a garantia de quem eles vão entrevistar sabe mais ou menos o que eles precisam, entendeu? Aí você pergunta, qual a diferença de ciência da computação para análise e desenvolvimento de sistemas? Ciência da computação, ele vai mais na linha que é assim, você vai adquirir conhecimentos para desenvolver coisas novas, que não necessariamente são um programa de computador novo, são tecnologias novas. Se você quer fazer uma coisa totalmente diferente, eu preciso de conhecimento, eu preciso de conhecimento de cálculo, de física, de um monte de conhecimento que um curso de ciência da computação me traz, que outro curso, como análise e desenvolvimento de sistema, não me traz. Não sei se deu para ser claro nisso aí. Renato, Deu né? sim, Foi Renato. professor. Obrigado. Entendeu? Por exemplo, no curso de ciência da computação, você vai pagar cálculos, você vai pagar álgebra linear, você vai pagar aprendizado de máquina. São todas tecnologias que, para a pessoa que quer criar uma coisa nova, uma tecnologia nova, uma coisa diferente. Então, você precisa desse tipo de conhecimento. Mas, se eu quiser, por exemplo, não, eu quero desenvolver um programa de computador, eu preciso de todo esse conhecimento? Não. Não necessariamente. Poder eu posso, mas não necessariamente você precisa. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Deu para entender a aula direitinho? Deu sim, professor. Deu para entender? Pronto. Então, olha só. Lá no Classroom, não sei se vocês viram, lá no Classroom tem esses slides. Teve uma aluna que perguntou, não foi? Quem foi que perguntou? Foi a Carolina. Carolina, ó, esse material esses slides que eu mostrei já estão no Classroom, tá? E lá no Classroom já tem uma lista de exercício. A primeira lista de exercício da gente, certo? Eu gostaria que vocês fizessem essa lista de exercício, tá? E eu vou pedir ela como atividade para ser feita. Eu ainda estou pensando, tá? Mas provavelmente eu vou colocar as listas de exercício como uma parte da nota. Tá certo, gente? Beleza? Agora, ó, não invente copiar não, que eu vou saber quem copiou de quem, viu? E olha que eu sei mesmo, viu? Vai entregar quando? Boa pergunta. Entregar semana que vem. Uma semana para fazer. Tá tranquilo? Gente. Tranquilo, professor. Tranquilo, tranquilo. Pronto. E eu não vou botar nem na quarta-feira, eu vou botar na quinta-feira, tá certo, gente? Da semana que vem. Pode ser? Vou até escrever aqui, ó. Quinta-feira, semana que vem. Quinta-feira.
Deixa eu botar a data. Vou ver qual vai ser a data. Dia 22. 22 do 9 do 22. Se amanhã vai ter aula também nesse mesmo horário. O que vocês acham, hein, gente? Pode ser nesse mesmo horário amanhã? Por mim, tudo bem. Pode, por mim tá ótimo. Pode sim, professor. Por mim, tudo bem. Pode ser também. Pronto. Eu não sei se... Eu coloquei essa aula para gravar, certo? Eu estou fazendo um experimento aqui que estou analisando aqui. Talvez eu precise fazer algumas ediçõezinhas. Se eu não conseguir pegar essa aula que está aqui, do jeito que a gente fez, e gravar, eu gravo uma aula... novamente, gravo uma aula e disponibilizo no YouTube para quem não pôde assistir, tá certo? Oi, Raquel. Pois não. Raquel? Acho que a pergunta dela, ela mandou escrita, perguntando se o senhor ia permanecer com esse mesmo link. Ah, tá. Foi sem querer. Não, eu vou criar um novo link. Link tá falando do meeting, né? Acho que sim, professor. Veja só. Professor, como é que a gente vai entregar a atividade para o senhor? O senhor vai abrir lá a atividade no Classroom? Vou abrir a atividade lá no Classroom. Ok. Tá? Amanhã eu abro, tá certo, pessoal? Professor, eu já sou deficiente auditivo parcial. A aula ficou um pouco baixa. Na próxima aula, se possível, usar o fone. Tá certo, André. Peço mil desculpas, viu? Eu tenho um fone de ouvido aqui. Vou até testar ele para ver se ele fica bom com fone. Tá? Ô, André, mas você escuta com fone de ouvido ou sem fone? Com fone. E com fone ainda fica baixo, né? Deve ser a captação da minha voz com o microfone do computador. Eu vou corrigir, viu, André? E aí, pessoal? Então, por hoje só, tá certo? Não esqueçam de começar a dar uma liguinha no material e começar a fazer as listas, tá certo? Certo. Beleza, professor. Tá Valeu pela aula. Obrigado aí para vocês. Boa noite, viu? Professor, Márcio, Obrigado, eu acho que professor. ele quer falar alguma coisa. Obrigado, professor. O que quer falar? Sim, fazer chamada, né? Não, eu queria falar com o senhor rapidinho quando o pessoal saísse. Jogo rápido. Tá ok. Pode ser. Vai ter a chamada, professor? Agora não, podemos sair. Não, vai ter não. Pode sair. Obrigado, boa noite, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigado, valeu. Boa noite, Obrigado. professor.